Meus irmãos e minhas irmãs do 32º Seu, estamos muito felizes de estarmos aqui novamente reunidos em nome de Jesus para mais um programa Arte Espírita em Foco. E antes de nós fazermos o nosso programa de hoje, nós vamos fazer a nossa prece pedindo a inspiração dos amigos espirituais. Então, vamos orar. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Permita que os bons espíritos possam inspirar a todos nós para que façamos um trabalho melhor, da melhor maneira possível, buscando os Teus ensinamentos e as Tuas verdades. Muito obrigado, seja conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus, e abençoa aqueles irmãos que estão vitimados pela Covid, que a espiritualidade possa estar ao lado desses irmãos que estão enfermos, envolva aqueles irmãos que desencarnaram durante a pandemia, aqueles que ainda estão no mundo material, mas estão com problemas, envolva também os nossos irmãos suicidas, permita que a espiritualidade possa ampará-los. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, então hoje o nosso programa fará uma homenagem aos professores. Nós, então, vamos compartilhar um texto daquele nosso amigo que vocês já conhecem, o nosso irmão J. Marx, e nós vamos, em seguida, fazer ao compartilhar do texto e fazemos a leitura para depois fazermos os comentários. Então, só um minuto para nós compartilharmos o texto com vocês. Então, aí está o texto, nós vamos ler e, em seguida, nós vamos comentar. Então, poema dos educadores. Dizem que os educadores transmitem afetos, imaginam a possibilidade de um mundo melhor, apressando a chegada dos pássaros da esperança. Dizem que os educadores transmitem alvoradas, os horizontes do amanhecer vibram nos seus olhos. São os arautos de um novo dia repleto de luzes. Professores são os construtores de um tempo maior. Registram nos corações canções de muitas emoções. Orvalham festas imensas de poetas imortais. Fecham as fronteiras da ignorância, escolhendo possibilidades de intensas descobertas. São lutadores da arte do amor, são construtores da arte do viver. Os alunos são diamantes a serem lapidados, ricas joias sorridentes numa manhã de sol, eternas experiências compartilhadas, somadas à bela matemática do futuro. Então, feita a leitura do texto, vamos então comentá-lo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, centralizar aqui nosso querido amigo Dr. Bezerra de Menezes. Vamos então ao comentário do texto. Bem, meus irmãos, então nós fizemos essa homenagem aos nossos irmãos educadores, né? Porque Allan Kardec era um emérito educador. E Jesus nem se fala, né? Jesus era o educador dos educadores. E Allan Kardec era um educador emérito. Allan Kardec era discípulo de Pestalozzi, que foi um pedagogo que revolucionou o pensamento da Europa naquele período do século XIX.
Além disso, ele publicou diversos livros antes da codificação, com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail, que era o seu nome de batismo. Então, o Allan Kardec ele tinha livros sobre gramática francesa, sobre matemática, quer dizer, ele tinha o interesse na educação e ele tinha preocupação com o ensino público. Ele tinha interesse de divulgar de forma ampla os conhecimentos. Além disso, ele teve escolas que não deram certo, que fecharam, né? Teve alguns sócios que não foram muito honestos, e aí o nosso irmão ele teve que ter problemas, né? Teve problemas de administração. E a nossa irmã Amélie Boudet, que o auxiliou na parte material. Então, Kardec é nada melhor do que Kardec para exemplificar para nós a importância da educação e para nós compreendermos o que o texto está nos falando. Além disso, nós temos também as duas asas, a asa do intelecto e a asa da moral, que são elas que alçam o espírito a um entendimento mais amplo. Aonde nós obtemos a asa do intelecto? Na escola. Então, a escola ela nos dá instrução de matemática, física, português, etc. E na casa espírita ou no templo religioso ao qual nos afinizamos, aí temos os irmãos católicos, temos os irmãos evangélicos, os irmãos espíritas, etc., né? Eu estou tentando centralizar melhor aqui, por favor. Eu ainda sou neófito nessa parte de gravação, né? Eu estou tentando centralizar aqui melhor. Bem, então, temos aí na nossa casa religiosa a evangelização infanto-juvenil espírita, que dá a asa da moral. Então, baseados nisso, nessas preliminares, vamos procurar comentar o que o nosso amigo poeta quis nos dizer. Ele coloca o seguinte na primeira frase: dizem que os educadores transmitem afetos. Então, o primeiro item importante no educador, seja ele o educador da escola laica, seja o educador espírita da evangelização infanto-juvenil, é o afeto. Porque o afeto conquista o aluno, o afeto conquista o evangelizando. A criança, né, o jovem, precisa ter confiança naquele que está ministrando os conhecimentos. Perdão. Perdão, que eu estou com a garganta um pouco seca hoje, né? Estou com um pouco de tosse, mas dá para fazer a gravação. Então, a criança e o jovem precisam de confiar no naquele que ministra, que é facilitador, que ministra os conhecimentos. E essa confiança ela é adquirida através do afeto, através do carinho, através do envolvimento afetivo que a criança desenvolve, e o jovem também. E tivemos um grande educador que não era espírita, mas é uma referência no sentido de ser uma pessoa humanista, que é Paulo Freire. Paulo Freire tem uma obra que ele relata a importância da pedagogia do afeto, a importância da pedagogia do amor, em que o educador ele vai encarar o aluno como alguém que precisa ser sensibilizado, que precisa ser orientado de forma adequada. E aí a obra de Paulo Freire, né, que não é espírita, como nós falamos, mas é um humanista, uma pessoa que trouxe grandes contribuições, ele fala a respeito da questão dos saberes, né? Então, relata-se que o Paulo Freire
ele com os seus alunos, ele trabalhava com alunos que não tinham conhecimento, né? Pessoas analfabetas. Ele desenvolveu uma prática de alfabetização muito eficiente e ele falava, olha, eu tenho competências que vocês não têm. Quer dizer, eu sei ensinar, sei alfabetizar, mas vocês têm competências que eu não tenho, que é o pescar, é o caçar, é o fazer artesanato, é o fazer uma rede de pescador. Isso são competências que não temos. Então, não existe aluno ignorante. Existem competências diversificadas. Então, quando o educador tem esse conhecimento, quando ele tem essa certeza, quando ele permite ao aluno essa confiança de que ele não é ignorante, que ele não vai ser desqualificado, de que ele não vai ser humilhado, o aluno só tende a crescer. Então, continua aqui o nosso amigo J. Marques. Imaginam a possibilidade de um mundo melhor. Então, para que nós tenhamos um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo no qual nós não tenhamos tantas desigualdades, tantos problemas como temos atualmente, nós precisamos da pedagogia do afeto. Nós precisamos, e nada melhor do que Jesus e a doutrina espírita para aprofundar essa pedagogia, né? A pedagogia do afeto, porque a doutrina espírita nos fala, fora da caridade não há salvação. E Jesus nos fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso é a pedagogia do afeto. É a pedagogia na qual o aluno, o evangelizando, ele será orientado a manter o amor como uma prática essencial na sua existência, na sua vida. Então, essa pedagogia do afeto é aquela na qual o educador espírita ou não deve se basear para ministrar os seus ensinamentos. Ele continua falando assim, apressando a chegada dos pássaros da esperança, ou seja, que pássaros da esperança são esses? É exatamente a esperança que temos de que aquele aluno que hoje, cronologicamente, ainda é uma criança, um adolescente, às vezes, ainda imaturo, às vezes até agressivo, incompreensivo, no futuro ele conseguirá relembrar aqueles ensinamentos e se tornará um homem de bem. Então, nós todos, eu creio que vocês que estão nos ouvindo, todos nós temos aqueles professores que marcam a nossa existência. Então, quando eu estava na minha época, chamava-se primário, né? Depois mudou para, agora atualmente, ensino fundamental. Mas quando eu estava no primário, na minha época chamava primário, eu tinha uma professora muito carinhosa, que até hoje eu não esqueci dela, né? Eu sempre a tenho como exemplo. Depois, quando nós avançamos, e aí nós chegamos no ginásio, né? Que naquele tempo era primário, ginásio e científico, né? Vejo que eu sou bem idoso, né? Já estou com bastante idade, né? Então, eu tive um professor de história também muito carinhoso, ele era enérgico, ele não era aquele que ficava fazendo aquela atitude piegas com o aluno. Ele, quando tinha que chamar atenção, quando ele tinha que dar bronca, ele dá, mas era uma pessoa extremamente preocupada com o desenvolvimento do aluno. Então, é isso que cabe ao educador, ele ter essa preocupação de que o seu aluno, de que a pessoa que está sob a sua orientação, ele vá desenvolver recursos que vão fazer com que ele seja uma pessoa melhor. Continua nosso irmão J. Marques. Dizem que os educadores transmitem alvoradas. Quando você encontra um educador, seja no colégio instrucional, ou seja no templo espírita, no templo religioso, que alvorada serão essas? Será a alvorada de você se tornar um homem de bem. A alvorada para você ser um homem de bem está na infância. Se a criança tem uma infância desajustada, uma infância sem referência amorosa, sem referência emocional,
aquela criança não vai ser um adulto equilibrado, vai ser alguém que futuramente vai ser um sociopata, vai ser alguém que estará desequilibrando, né? Estará desequilibrado, também desequilibrado diante dos desafios do mundo. Então, essa alvorada é o nascer de um mundo, um mundo melhor, e o nascer de uma pessoa de bem se dá na sala de aula. Nós sabemos que, no momento, nós estamos recebendo, através da reencarnação, espíritos regenerados. Mas esses espíritos regenerados vão passar, alguns vão passar pelas nossas mãos, e nós teremos o dever de estimular aqueles conhecimentos, aquilo que ele tem de melhor, as suas emoções melhores, as suas emoções mais, mais aperfeiçoadas, para que ele seja aquele elemento, né, que vai contribuir com Jesus nessa construção dessa alvorada nova, desse mundo melhor. Os horizontes do amanhecer vibram nos seus olhos, continua o J. Marx. Ou seja, que horizontes do amanhecer são esses? A partir do momento que o indivíduo ele tem a proposta de ser uma pessoa de bem, ele vai se propor a contribuir com a sociedade, levando seus conhecimentos, levando a sua ação de compartilhar o que ele tem de melhor com os seus semelhantes. Então, é um horizonte do amanhecer, quer dizer, a vontade de ser solidário, de amar o próximo, de ser caridoso, isso ocorre nesse momento. E finaliza ele nesse segundo trecho do poema, né? São os arautos de um novo dia repleto de luzes. Então, nós sabemos que futuramente nós teremos um dia repleto de luzes. O que isso significa? Significa que no amanhã nós teremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, em que o egoísmo não vai imperar tanto, em que teremos pessoas mais equilibradas, pessoas mais voltadas para o bem. Então, isso é esse dia repleto de luz, quer dizer, o dia no qual o ensinamento de Jesus vai se fazer presente em todas as latitudes da Terra. Para nós, atualmente, isso parece muito longe, né? Parece utópico. Não, isso não vai acontecer, isso aí está muito longe, isso é uma utopia. Mas para nós, espíritas, e nós educadores, aqueles que são educadores, que estão na sala de aula da casa espírita ou da sala de aula laica, em que você está ali com seus alunos, colaborando na medida do possível para que eles se engrandeçam, para que eles tenham conhecimento, isso é uma realidade tranquila que vai ocorrer efetivamente. Então, continua o nosso irmão J. Marx. Professores são os construtores de um tempo maior. Ou seja, esse tempo maior é o tempo no qual o mundo estará regenerado. Registro nos corações canções de muitas emoções. Orvalham festas imensas de poetas imortais. Fecham as fronteiras da ignorância. Ou seja, a pessoa de bem tem emoções renovadas. É alguém que opta pelo BIP, a beneficência, a indulgência e o perdão. Quando nós fazemos isso, quando o indivíduo orientado na sala de aula por um educador responsável, por um educador que utiliza a pedagogia afetiva, ele age dessa forma, então ele vai fazer com que as festas imensas de poetas imortais sejam reais. Porque o que representa essas festas imensas de poetas imortais? Representa exatamente a busca pelo conhecimento, a busca pela atitude melhor, por um comportamento mais equilibrado, mais produtivo, no qual nós vamos procurar ajudar aqueles que necessitam. E nós vamos fechar as fronteiras da ignorância. Quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós adquirimos conhecimento, nós conquistamos o senso crítico, que vai fazer com que nós não acreditemos em fake news, por exemplo, porque nós questionemos quando alguém nos fala não tome vacina,
porque a vacina provoca AIDS. Então, esse tipo de informação, para nós, é totalmente descabida. Por quê? Porque aquele que tem senso crítico, aquele que busca fechar as fronteiras da ignorância, que não acredita em qualquer coisa, que procura questionar aquilo que é dito na mídia, esse estará com mais possibilidades de entender melhor o mundo e auxiliar aqueles que necessitam. Então, continuando aqui com o nosso irmão J. Marques. Escolhendo possibilidades de intensas descobertas. Quer dizer, que intensas descobertas são essas? As intensas descobertas é exatamente a descoberta de possibilidades renovadas. E aí nós gostaríamos de abrir um parênteses para compartilhar com vocês o mito da caverna de Platão, que alguns de vocês já devem conhecer, né? Então, Platão foi um filósofo, discípulo de Sócrates, e ele dizia o seguinte, que numa caverna haviam homens que se contentavam em ver as aparências, em ficar olhando para o fundo da caverna, ali para o fogo, e vendo as sombras do mundo lá fora passarem. Então, eles tinham um grupo de pessoas que estavam dentro da caverna, acenderam uma fogueira, e aí, conforme eles estavam na entrada da caverna, e aí, conforme as pessoas passavam lá fora, ele via a sombra. Então, todo o conhecimento que eles tinham do mundo era aquele conhecimento de aparência, do que eles viam passar na sombra. Até que um dia um filósofo, que é aquele que busca a sabedoria, saiu da caverna e foi ver o mundo lá fora. Foi ver que o mundo lá fora era muito mais rico e tinha muito mais possibilidades do que eles imaginavam. E aí ele voltou e anunciou para os seus pares que eles precisavam sair daquele mundo de aparência. Eles tinham que ir ao encontro da realidade, tinham que ir ao encontro de buscar essa descoberta desse mundo que estava lá fora, pulsante de energia. Alguns o acompanharam e outros permaneceram ali na caverna, olhando ali as aparências. Então, isso é um simbolismo mostrando que nós precisamos buscar o conhecimento, buscar essas descobertas que farão com que sejamos melhores. Então, continua aqui o nosso irmão. São lutadores da arte do amor, são construtores da arte do viver. O que é a arte do amor? O que é a arte do viver? A arte do amor é quando nós aprendemos a conviver melhor com os nossos semelhantes, procurando não apontar erros nos outros e procurando nos preocuparmos com os nossos defeitos. Isso é arte do amor, é a convivência pacífica ou um esforço de termos uma convivência melhor com aqueles que nos cercam. E aí a gente não vai ficar cobrando do outro uma perfeição que nós não temos. Não vamos ficar cobrando do outro uma evolução que ainda estamos longe de alcançar. E a arte do viver é exatamente da construção da felicidade relativa, né? Então, quando nós estamos buscando esses recursos, nós estaremos buscando a felicidade relativa. E finalizando aqui o texto, os alunos são diamantes a serem lapidados, ricas joias sorridentes numa manhã de sol, eternas experiências compartilhadas, somadas à bela matemática do futuro. O educador consciente, ele vê no seu aluno um diamante a ser lapidado. Quer dizer, ele entende que aquele aluno ele é um espírito imortal, que ele tem uma bagagem, ele tem conhecimento, e esse conhecimento tem que ser lapidado, tem que ser despertado, tem que ser estimulado pelo educador que está consciente dessa realidade espiritual. E, com isso, eles se tornam joias sorridentes numa manhã de sol, ou seja, eles conseguirão tendo aquele companheiro como uma ponte, né, de novas possibilidades, conseguirão ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida na qual eles conseguirão ter um pensamento renovado, compartilhando experiências e somando a matemática do futuro. Então, meus irmãos, para finalizarmos a nossa reunião de hoje, o nosso encontro de hoje,
nós vamos ler para vocês um texto que é um texto que nós já estamos lendo, né? Paulatinamente ao longo dos nossos programas, que é uma narrativa poética sobre a passagem de Jesus sobre o nosso planeta. E hoje nós vamos falar sobre Levi, o encontro de Jesus com Levi. Então, vejamos. Jesus passava na frente da recebedoria e viu um homem chamado Levi, que era publicano. Jesus aproximou-se dele e disse-lhe: leio nos teus olhos uma sagrada poesia. Vejo que possuis os compassos da beleza no teu coração e necessitas de alguém que lhe indique o caminho dos sonhos. Sou aquele que traz a leveza dos pássaros na entrada dos dias. Tenho uma promessa divina nos lábios e veio convidá-lo a participar da emanação do meu poema. Noto que anseias por estradas novas, trilhas abertas no sentido da emoção, carinhos vindos do amanhecer da poesia. Tuas mãos movimentam recursos financeiros ilícitos. Teus dias são desperdiçados com densidade de sombras. Tuas horas são contabilizadas por momentos de dúvidas. Digo-lhe que, para ti, acabaram-se as dúvidas e começaram as certezas. Abandone o ouro fácil daqueles que contabilizam falácias e siga-me. Eu o levarei aos sítios renovados dos sonhos, onde nascem as belezas da vida, onde reúnem-se sentimentos amorosos, acalentados pelas nascentes da liberdade. E, depois que eu partir, tu serás um dos poetas escolhidos, que sairão pelo mundo disseminando ventos divinos. Levarás ao pensamento humano a validade das alegrias imortais e construirás uma canção maior, capaz de despertar as mais belas emoções já criadas, levando a suavidade do meu poema a todas as residências do mundo. Minha poesia arrebatará multidões e tu serás um dos cantores que divulgarão a minha palavra. Chega de martírios, vem e segue-me. Levi, ao ouvi-lo, disse-lhe: sim, mestre, eu o seguirei. Ao teu lado, sinto o chamado de um novo dia. Tenho seguido por caminhos tortuosos, por abismos nefastos, por tempestades repletas de intensas ventanias. Ouço o chamado de enganos fatais que me prendem aos estágios menos elevados dos sonhos. Quero segui-lo para que a noite da minha existência seja iluminada pela grandeza das tuas descobertas. Eu o seguirei pelos caminhos que o Senhor me levar, disposto a construir uma lira com minhas mãos inábeis para divulgar o teu cântico. Ao adentrar-se na casa de Levi, deparou-se Jesus com uma súcia de fariseus, que já o aguardavam para incomodá-lo. Levi os convidara, pois queria mostrar-lhes as emanações harmoniosas de Jesus. Porém, quando Jesus sentou-se à mesa e aceitou as delicadezas de Levi, que tentava agradá-lo de todas as formas, os fariseus puseram-se a murmurar entre si: será que este poeta desconhece que Levi é um ardiloso publicano? Não sabe que ele é desonesto, cultua vorazes ambições, expolia viúvas e tira o leite da boca de crianças órfãs? Jesus percebeu os sussurros dos fariseus e respondeu-lhes: vós, fariseus, tendes muito zelo em apontar enfermidades alheias e descuidam-se de vossas próprias doenças. Acusam este homem Levi de desonestidade, mas são incapazes de reconhecerem vossas próprias ilicitudes. Garantem que ele possui garras aduncas
mas esconde vossas mãos retorcidas de manifestações de desamor. Agora, respondei-lhes: será que vós também não mereceis as provações em praça pública, diante do acúmulo de tantas iniquidades? Quem merece o apedrejamento? Quero dizer-lhes que mesmo para vós que insultais o Senhor com vossas atitudes impuras, eu trouxe a clareza de um poema. Vim para curar a ferida dos enfermos. Vim com o objetivo de ampliar a visão dos pecadores e não para a aceitação dos justos. Aqueles que já caminharam nas estradas do amor sabem os meandros da minha palavra e manter-se-ão apostos, conduzindo os estandartes da esperança. Porém, os pecadores necessitam do toque renovado do meu poema para buscarem atos de luz, observarem nuvens brilhantes no céu, inventarem momentos eternos que falem de bem viver, calando as incertezas que povoam suas mentes. Chamá-lo-eis a escrever em vossas vidas o poema do arrependimento, escrito com a tinta do magnetismo maior, elaborado com as emoções renascidas no doce alvorecer. Quando a aurora surgir, os pecadores arrependidos serão capazes de recriarem sentimentos e seguirem na busca da boa nova. Ao passarem pelos caminhos erguidos do meu cantar, absorverão a túnica iluminada na nova canção, escrita em seus corações com a espada cintilante da ternura. Seus olhos estarão iluminados pela grandeza de novos horizontes. Suas mãos estarão lavadas com a água viva das nascentes imemoriais. Seus pés estarão capacitados às caminhadas elevadas que os levarão ao início dos tempos. Levi já decidiu-se. Virá o meu encalço, acompanhar-me-á pelas trilhas poeirentas da Palestina, construindo instantes de doces carícias, pregando o doce sonhar do Senhor, expulsando de mentes insanas os espíritos imundos, curando enfermidades, erguendo mãos recheadas de suaves estesias, ungidas com óleo da fraternidade. Levi está pronto. Ele reconheceu a estreiteza de suas culpas e resolveu seguir-me. Deixará para trás um passado tormentoso e me seguirá na direção de um amanhã vestido de beleza. E vós? Quando decidireis? Quando perceberão a inutilidade de perseguirem-me com vossas teias cobertas de punhais afiados, dispostos a ferirem-me? Até quando estareis dispostos a não me acompanharem na confecção de um poema divino? Não percais a vossa oportunidade. Levi, diante do convite daquele dia, reencontrou seus sonhos e acompanhou os passos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz. Até o próximo programa.